Irmãos, a palavra de Deus ela não volta vazia. O milagre vai acontecer hoje na vida de alguém. É de quem estiver linkado, né? Quem estiver conectado com o céu. Então agora é o momento da gente se conectar com Deus. Coloca tudo nas mãos dele. Esquece que amanhã é segunda-feira, você está na casa do Pai. Você está no momento da presença de Deus. Então se entregue de corpo, alma e espírito à presença do Senhor. Deixa as outras coisas para lá e Deus vai agir na tua vida. Amém? Então nós vamos mergulhar agora na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Olha só, vamos pegar aqui do versículo 2, pode ser. Por meio dele, Jesus, também sois salvos, se o retiverdes a palavra tal como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido em vão, porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos, e por derradeiro apareceu também a mim como a um abortivo. Queridos, olha só, aqui nesse texto, Paulo está falando sobre a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Ele está falando sobre os episódios após a ressurreição de Jesus. E veja que Jesus, após haver ressuscitado, diz a palavra de Deus que ele esteve 40 dias aqui nesta terra. Ele andou aqui nesta terra 40 dias. Olha só, está lá em Atos capítulo 1, versículo 2 e 3. Antes de ser sido recebido, 40 dias ele esteve aqui nessa terra, antes de subir, antes de ser assunto aos céus. 40 dias Jesus esteve após a ressurreição aqui nesta terra. Veja que na Bíblia sempre há algo profético em cima dos números. Números é algo tão importante que até tem um livro da Bíblia que chama Números. Então Jesus começou o seu ministério com 40 dias de jejum no deserto, e ele agora encerra o seu ministério com 40 dias de ressurreição, 40 dias aqui nesta terra. E o que ele fez após ressurreto durante esses 40 dias? O primeiro dia foi o dia glorioso, o dia da ressurreição. Naquela manhã, a Bíblia diz que Maria e as mulheres foram ao sepulcro e não encontraram Jesus. Acharam que seria um dos que estava lá, seria um jardineiro. Pediram onde estava o corpo do mestre. E veja que esta palavra jardineiro tem a ver com o jardim, quando Deus colocou, se você observar qual é a primeira profissão do mundo. Qual foi a primeira profissão do mundo? Adão era um jardineiro, ele cuidava do jardim. E aqui as mulheres confundem, é o Senhor Jesus, o anjo ali, com o jardineiro. E veja que o anjo diz a elas: por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Ele é a vida, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. E veja, as mulheres se apresentam, vem Maria, depois vem as demais mulheres. Isso está lá em João capítulo 20, Marcos capítulo 16, e Jesus diz a elas: não temam, ide, anunciai aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me vereis. Então Jesus aparece a Maria, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Então observe que as mulheres creram primeiro, as mulheres foram as primeiras que viram o Senhor Jesus ressurreto. E eu entendo aqui, irmãos, o valor que Deus dá à mulher, não é, pastora Regina? Primeiramente, Jesus não apareceu a Pedro, Tiago, João, que eram os 3 amigos mais chegados. Não, ele apareceu primeiro às mulheres. Então glória a Deus pela vida das mulheres, as primeiras missionárias, as primeiras que foram anunciar a ressurreição de Cristo, não foram os apóstolos, foram as mulheres, porque Deus ama as mulheres, Deus tem um ministério especial para as mulheres. E eu louvo a Deus porque na igreja do Evangelho Quadrangular, o ministério da mulher é valorizado. Eu não conheço nenhuma outra igreja que valoriza tanto o ministério das mulheres.
Eu conheço igrejas que proíbem as mulheres de pregar, de anunciar a palavra, mas na igreja do Evangelho Quadrangular, as mulheres têm ministério sim. Por quê? Porque esta igreja foi fundada por uma mulher, Aimee Semple McPherson. Foi fundada por ela em 1922, 1923. Então, Jesus fez isso. Ele primeiro falou às mulheres, né? Dizem alguns, né? Por que ele falou primeiro para as mulheres? Porque as mulheres são muito boas em espalhar notícias, né? Não sei se, né? Amém, Jesus? Isso dizem, o pessoal meio do contra que fala isso, né? Mas eu creio que ele falou primeiro às mulheres, porque ele honra o ministério feminino, o ministério das mulheres. Então você, irmã que está aqui, você é importante para Deus. Saiba que o Evangelho chegou primeiro, o Evangelho da graça, da ressurreição de Cristo, chegou primeiro às mulheres. Amém? Glória a Deus. Então ele apareceu naquela manhã a Maria, depois as mulheres, e à tarde, o que ele fez? À tarde, diz a Bíblia que 2 discípulos estavam desanimados, indo para Emaús, ao invés de ficarem em Jerusalém, eles estavam indo para Emaús, uma cidade que dava 10, 11 quilômetros de Jerusalém, umas 2, 3 horas de caminhada firme, e eles estavam se afastando, e Jesus disse para eles irem ao Monte das Oliveiras, para eles irem ao Mar da Galileia, e aqueles discípulos, eles não creram. As mulheres falaram e eles não acreditaram. Olha os primeiros incrédulos aí, as mulheres crendo e os homens desacreditando. E olha, veja, irmãos, eu vejo aqui também a sensibilidade das mulheres. Grande parte das famílias são salvas, porque primeiro quem vem para a igreja é a mulher. Você já percebeu isso? Na minha casa foi assim. Nós éramos lá 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Quem primeiro foi buscar Jesus? Quem primeiro foi lá no sepulcro ver o que tinha acontecido? Foi as mulheres. Então glória a Deus pela vida das mulheres. Os discípulos não acreditaram e 2 deles vão para Emaús, e quando eles estão indo, Jesus se apresenta e começa a caminhar com eles, e eles estavam tão desapontados, desanimados, que eles não conseguem nem perceber que era Jesus. Irmãos, quando nós damos lugar ao desânimo, à tristeza, quando nós nos desapontamos, nos frustramos com as coisas, nós às vezes ficamos até impedidos, ou não conseguimos perceber a presença de Deus. Por isso que eu estou falando para você, estar focado aqui. Se você quer um milagre, quer uma experiência com Deus, esteja focado na palavra. Você vai ouvir a voz do pastor Jair, eu sou só o mensageiro, mas a palavra é de Deus. Então aqueles discípulos andando, Jesus conversando com eles, e Jesus começou a explicar para eles nas escrituras, que convinha que o Filho do Homem padecesse, ao 3º dia ressuscitasse, mas eles não enxergavam, eles não percebiam, porque o coração deles estava endurecido pela frustração, pelo desânimo, pela tristeza. Meu amado, você está passando por lutas, dificuldades, olha para Jesus. A Bíblia Sagrada diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aqui nessa afirmação, tem 2 sujeitos aqui, dois personagens, Deus que é por nós e aqueles que são contra nós. Quando você foca a sua vida naqueles que são contra você, você esquece de focar em Deus. Quem está entendendo? É por isso que você tem que estar aqui, senão você não vai entender. Jesus às vezes falava, vocês têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não vê, vocês não entendem. Por quê? Porque às vezes nos distraímos. Fica focado, porque é uma conexão do céu com a tua vida hoje. Muito mais é o Senhor. Deus é maioria conosco, irmãos. Você e Deus é maioria. Maior é Deus que está conosco do que aquele que está no mundo. E a gente fica focado nas lutas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso, é o ciúme, é a inveja, o olho gordo, é o mal, é as obras malignas. Foca em Deus, foca nele, porque se ele é por você, ninguém vai ser contra você. Pode até tentar, mas não vai conseguir. E aqueles discípulos, tamanha era a decepção, o desânimo que impedia eles de enxergarem. Você está com luta, com problema, com dificuldade, muda o teu foco, olha para Jesus. Olha para Jesus. Josafá estava enfrentando uma grande luta, mas ele falou uma frase milenar. Ele disse: Senhor, em nós não há forças, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Olha para Deus, olha para Jesus. Aqueles discípulos de tão desanimados não conseguiam perceber Jesus ao lado deles.
E eu digo para você, Jesus está aí ao seu lado. Ô pastor, o senhor está inventando isso? Não. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Ele não disse eu estarei, ele disse eu estou. Jesus está aqui. Ele está aí ao seu lado, Ele está aí na sua casa. Se você está aí com a sua família reunida em nome dEle, Ele está aqui para te abençoar, para falar contigo. E Ele continuou conversando com aqueles discípulos, a tal ponto que Ele disse: olha, vocês não entenderam ainda. Ele diz: vocês estão com o coração endurecido, convinha que assim fosse. Está aí na palavra de Deus, Lucas capítulo 24, versículo 26, 27, e Ele foi explicando, aí eles pararam, eles sentaram à mesa, aí Jesus pegou o pão para partir, abençoou, e quando Jesus deu o pão para eles, aí abriu os olhos deles, eles conheceram e perceberam que era Jesus, e Jesus desapareceu. Aí eles falaram assim: porventura não ardia o nosso coração pelo caminho, quando Ele falava essas coisas? Porque eles não percebiam. Olha só, no coração deles estava a frustração, o desânimo, mas também o coração dele ardia. O coração daqueles discípulos sentia algo diferente. Você está entendendo que às vezes Deus está falando, mas a gente está focado em outras coisas. E se nós focarmos naquilo que Deus tem, você vai ver milagres na sua vida, maravilhas, direção de Deus sobre a tua vida. Aí quando eles percebem que era Jesus, Jesus desaparece aos olhos deles. E aí o que esses discípulos fazem? Isso era na tarde de domingo. Eles voltam então para Jerusalém. Mais 2, 3 horas de caminhada, eles voltam para lá. No final da tarde, Jesus aparece a Pedro, e quando esses discípulos chegam à noite, falam para os demais discípulos, não estava presente Tomé, mas os demais estavam. Ele fala: olha, Jesus apareceu para a gente, já apareceu para Pedro. Jesus aparece então para todos eles na noite de domingo, como se fosse hoje, a esse horário. Jesus aparece para todos os discípulos, e o que ele diz? Ele diz 2 vezes: paz seja convosco. Irmãos, qual é a saudação oficial da nossa igreja, da igreja do Evangelho Quadrangular? Respeitamos todas as igrejas, alguns falam paz do Senhor, outros falam graça e paz e misericórdia, mas nós optamos por usar como saudação oficial da nossa igreja: paz seja convosco, porque é a saudação do Cristo ressurreto, é a salvação de Jesus. Ao haver ressuscitado, Ele se apresenta aos seus discípulos e diz: paz seja convosco, que a paz de Cristo esteja em você, esteja na tua casa, na tua família. Ele se apresenta e então lhe fala aos discípulos: porque vocês estão preocupados, vocês não creram, vejam, aqui sou eu. E aí eles se alegram, e Jesus faz o que? Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Ele sopra sobre eles, porque havia uma nova fase que se iniciava aí. Jesus passa essa unção para eles do Espírito Santo, porque haveria o dia que eles receberiam também o poder do Espírito Santo, mas Jesus já estava preparando eles. Veja, nesses 40 dias Jesus começa dizendo para eles: ide, anunciai o Evangelho, mas Ele sopra o Espírito Santo. Ele se preocupa em passar a unção para os seus discípulos. Uma semana depois, no domingo também, Ele aparece aos discípulos, e durante a semana, Tomé havia dito que não cria, a não ser que visse o Senhor Jesus. E quando Jesus, uma semana depois, aparece, Tomé está presente. Aí Jesus aparece aos seus discípulos, e Ele diz novamente: paz seja convosco. E Ele diz a Tomé, isso está lá em João capítulo 20, versículo 26, Ele diz assim: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. E Tomé então disse-lhe: Deus meu e Senhor meu. E Jesus disse: porque você me viu, você creu, Tomé. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Irmãos, as pessoas por aí dizem que é necessário ver para crer, não é? Mas nós aqui dissemos o contrário. Nós dissemos que é necessário crer para ver. Quando você crê, quando você mostra a tua fé para Deus, Deus vem com intervenção, com milagre, com renovo sobre a tua vida. Tomé, ele não acreditou senão vendo, mas Jesus ali falou algo sobre nós. Ele está falando sobre você e eu. Nós não estávamos lá, nós não vimos com nossos olhos físicos, mas nós cremos pela fé, pelo poder da palavra, pela presença de Deus nas nossas vidas. E Jesus diz que nós somos bem-aventurados. Fala para quem está perto, está longe, fala assim: você é bem-aventurado.
porque nós cremos no poder de Deus. Aí Jesus aparece novamente, alguns dias depois, às 7 dos apóstolos, junto ao mar da Galileia. Eles têm uma experiência da segunda pesca maravilhosa. Jesus já havia feito a primeira, agora ele aparece e faz a segunda pesca, e aí Jesus fala para Pedro apacentar as suas ovelhas. Depois Jesus aparece a Tiago, depois ele aparece de novo aos apóstolos. Marcos capítulo 28, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso nós estamos caminhando nesses 40 dias que Jesus esteve aqui, após ter ressuscitado, e ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, todo o poder está nas mãos de Deus. Ouça o que eu vou dizer: o inimigo, Satanás, ele tem força. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Ele tem uma certa força, mas poder, autoridade, só quem tem é Jesus Cristo Todo-Poderoso, o Filho de Deus, aquele que veio para desfazer as obras do diabo, aquele que foi morto, mas ressuscitou. Todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Não há impossível para Deus. Você pensa assim: pastor, eu estou passando por tantas coisas, tantas situações, a minha vida, a minha família. Não há impossível para Deus. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ele abriu o caminho do céu para nós, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João fala isso no capítulo 1. As pessoas dizem por aí: todo mundo é filho de Deus. É fato ou é fake? Agora está na moda, né? É fake. Essa é fake. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Ele é o Criador, mas só é adotado, recebido como filho, aquele que recebe Jesus no seu coração como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos receber a salvação. Ele morreu na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados. É só através de Jesus que nós temos acesso à glória, ao céu, à presença de Deus. É só através de Jesus que nós podemos receber a vida eterna. Quem já recebeu Jesus no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida? Se você não fez isso, faça isso hoje. Declare isso hoje no seu coração. Quando você recebe, quando você com a sua boca confessa, no seu coração você crê, você se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus, você passa a ter uma nova vida em Cristo. Você passa a ser uma nova criatura. Ele apareceu a Tiago, que era o seu meio-irmão, não Tiago o apóstolo. Ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu a mais de 500 irmãos, ele apareceu no cenáculo, quando os discípulos estavam reunidos, próximos já a 40 dias que Jesus havia ressuscitado, e ele disse: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele disse: esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Irmãos, os sinais continuam acontecendo, os milagres continuam acontecendo. Nós podemos, na autoridade do nome de Jesus, e veja que ele não disse aqui somente aos pastores, ele disse aos que crerem. Quem crê no Senhor Jesus aí? Então ele deu autoridade para você. Use a autoridade do nome de Jesus, use o poder do sangue de Jesus, lá na tua casa, quando você às vezes está passando por tribulações, por lutas, no teu trabalho. Quantas vezes na minha vida, irmãos, a gente percebe que algo espiritual está acontecendo, tem algo no ar, tem alguma coisa negativa agindo. Você já percebeu isso? Você já sentiu isso na sua vida? Quem já sentiu isso? Você parece que aquele ambiente está meio poluído. O que você faz? Ora, querido. Dá ordens ali, que Deus te deu autoridade. Você pode orar, você pode determinar, você muda todo o ambiente no poder que há no nome de Jesus. É você orar e dizer: em nome do Senhor Jesus, eu uso a autoridade que Deus me deu, eu creio, e eu mando embora toda ação maligna, toda perturbação, opressão. Sai desta casa, sai daqui em nome do Senhor Jesus. Deus te deu poder, te deu autoridade.
Você sabe que muitas pessoas por aí não querem que você saiba disso, para que você fique sempre dependendo de alguém, mas Jesus disse: todo aquele que crê, quem crê, Ele te deu autoridade, te deu poder, para falar novas línguas, ser batizado no Espírito Santo, para colocar as mãos nos enfermos, eles serem curados, para você orar lá na sua casa, orar lá na sua família, abençoar as pessoas e declarar a cura, em nome do Senhor Jesus. Ô pastor, eu não sei bem como é que é isso, não tem problema, você pode chamar o pastor, a pastora, os pastores auxiliares, mas chega um tempo que você vai amadurecendo na sua fé, e você entende que Deus deu para você essa unção, essa autoridade. E é claro, aquilo que você às vezes tem dificuldade, chama os pastores, a gente está aqui para ajudar, mas saiba que você tem essa unção na sua vida. Jesus nos deu isso, e Ele quer que cada um de nós anuncie que Ele morreu e ressuscitou. Ele quer que cada um de nós anuncie o Evangelho. Então olha, querido, Deus espera que você e eu, em gratidão a tudo que Ele fez por nós, que a gente anuncie para a nossa família, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, que a gente fale que Jesus é o Salvador, que Ele salva, que Ele batiza no Espírito Santo, que Ele cura, que Ele é o Rei que vai voltar. Então Deus espera isso de nós, da sua igreja. Aquele que recebeu Jesus, uma das primeiras coisas que arde no seu coração é o amor pelo próximo. E como posso amar meu próximo se eu nunca falo de Jesus para ele? Então eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso anunciar que Ele venceu a morte, que o ser humano não está mais fadado a morrer e acabou, não. Depois da morte tem a vida eterna. Aqui na verdade é que é uma passagem, aqui é transitório, nós estamos aqui como peregrinos, nós aguardamos a Jerusalém celestial, nós aguardamos a nova vida em Cristo, nós aguardamos um novo céu, uma nova terra. Sim, querido, é verdade. A gente vai estar com Cristo na glória, mas a gente vai voltar para cá. Vai ter um novo céu, uma nova terra. Nós vamos viver a eternidade com Cristo. É por isso que quando alguém morre, nós sentimos tanto. Mesmo que é alguém que é salvo, que tem Cristo, que é alguém que morreu já, um pai, um avô por idade, a gente sente tanto. Por quê? Porque não fomos criados para morrer. A morte entrou com o pecado, mas com Jesus a morte foi vencida. A morte foi vencida. Então há esperança para nós. Se nós esperássemos em Cristo só nesse mundo, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas nós esperamos também na vida eterna, na glória com Cristo, porque Ele veio para te dar vida eterna. Ele veio para te trazer salvação, e Ele espera que nós anunciemos isso. Que em seu nome nós preguemos o arrependimento, o perdão dos pecados em toda a Jerusalém. Então o Senhor espera isso de nós. E aí Jesus, quando aparece última vez aos seus apóstolos, lá em Atos, capítulo 1, ele estava lá no monte falando com os seus apóstolos, e daqui a pouco os apóstolos começam a conversar com ele, e ele vai falando, e ele diz: olha, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do Espírito Santo, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Como é importante o cristão buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar o poder de Deus. Quem já é batizado com o Espírito Santo aqui, ó, se você não é ainda, busque, querido, porque é um renovo, é um poder de Deus sobre a sua vida. A evidência é falar em novas línguas. Deus quer fazer isso, olha, nos últimos 40 dias. Quais foram as orientações principais que Jesus deu? Ele disse para anunciar o seu evangelho, ele disse para orar, para expulsar demônios, para curar enfermos, ele disse para buscar o batismo com o Espírito Santo, ele disse para anunciar a palavra, e por fim, quando ele então ele sobe aos céus, em Atos capítulo 1, Jesus foi elevado às alturas, e os apóstolos estavam olhando ele subindo, e os anjos dizem então, capítulo 1, versículo 11, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, virá assim, voltará outra vez, como para o céu o viste ir. A última palavra é que ele vai voltar, ele voltará. Não acabou ali a história, irmãos.
Ele vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar a igreja, para buscar aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para buscar aqueles que receberam Jesus no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. E a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. A noiva é a igreja, somos nós, que nós possamos dizer vem, ora vem Senhor Jesus, porque aqui Deus tem sim vida abundante para nós, mas aqui tem luta, tem batalha, tem guerra, tem tantas coisas que nós enfrentamos, mas lá na glória não vai mais ter choro, não vai mais ter pranto, porque o Senhor vai enxugar toda lágrima, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Queridos, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Por isso que nós entendemos, quando perdemos alguém, quando Deus recolhe alguém, já está com Cristo, porque nós um dia vamos estar lá também, mas Ele voltará. Fala para quem está perto de você, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. E entenda isso, meu amado, nenhum de nós vai permanecer aqui para sempre, todos nós vamos morrer, é questão de tempo, uns com 30 anos, 40, outros com 50, com 70, com 80, com 100, Deus sabe, todos nós vamos partir. O que conta é se nós vamos estar com Cristo, nós vamos estar com a nossa vida entregue nas mãos do Senhor. Ele ressuscitou, Ele foi o primogênito, nós vamos ressuscitar também para estar com Cristo, para estar com Ele na glória. Não importa se aqui você teve uma vida de tantas coisas, bens materiais, ou menos, ou mais, se você aqui fez isso, fez aquilo, o que importa é a salvação na sua vida. Esse é o bem maior que Deus tem para você. Ele ressuscitou, Ele pediu que pregássemos a sua palavra, que fôssemos batizados com o Espírito Santo, que anunciássemos a sua morte, a sua ressurreição, mas que Ele vai voltar um dia, que nós possamos fazer isso. E veja, Jesus então, como Ele está agora na glória, aguardando a ordem do Pai para voltar, Apocalipse capítulo 1, e aí você vai entender, porque nas nossas igrejas, na igreja quadrangular, a gente não coloca, a gente deixa a cruz vazia, a gente não coloca ali nenhuma estátua na cruz, porque nós entendemos que a cruz está vazia, e nós entendemos que o Cristo ressurreto, olha como Ele está aqui na palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz assim: e vi no meio deles, João está falando da visão do Senhor Jesus, um semelhante ao Filho do Homem, é Jesus, vestido, olha só, até os seus pés, com uma veste comprida, e cingindo no peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então, queridos, veja só, e ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E então, quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus, esse é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É diante desse Jesus que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus. Ele morreu sim como cordeiro mudo, mas ressuscitou como leão, como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É esse o Cristo que nós anunciamos, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. É esse Jesus que está aqui nessa noite da celebração da ressurreição, da Páscoa, do Cristo vivo, que vive e reina, que está aqui para te abençoar. Quero convidar você a ficar em pé agora, nós vamos orar juntos agora. Eu quero orar com você. Por favor, feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça. Eu quero orar com você. Eu quero fazer 2 orações agora. Primeiro, se tem alguém aqui que você nunca publicamente confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, se tem alguém aqui que nunca fez isso,
Eu quero convidar você para fazer isso hoje. Faça isso hoje, porque Ele fez tudo isso por você. Ele venceu por você. O preço dos nossos pecados era a morte. Ele tomou o nosso jugo, o nosso fardo, morreu na cruz em nosso lugar, mas Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte para te dar salvação. Então, se tem alguém que nunca fez essa oração aqui, publicamente, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem alguém aqui? Levanta a sua mão. Sei que a maioria aqui já é da igreja, mas tem alguém aqui? Não? Ninguém. Amém, glória a Deus por isso. Todos aqui já fizeram essa oração? Todos já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Esse é o passaporte para o céu, é Jesus. E a segunda oração que eu quero fazer com você agora. Irmãos, nesses 40 dias, Jesus ele deu vários comandos aos seus discípulos. Cadê os discípulos do Senhor Jesus do século 21? Oh, eu achei que todo mundo ia levantar a mão aí. Eu vou fazer a pergunta de novo. Cadê os discípulos do Senhor Jesus do século 21? No meio dessa pandemia, tem discípulo de Jesus aí? Tem. Então o que Ele pediu para nós? Ele falou para a gente ir e anunciar. Então anuncie o Senhor Jesus, fale do amor dEle, fale para as pessoas, pregue para as pessoas. Nessa época de pandemia, irmãos, as pessoas estão sedentas por uma palavra, sedentas por alguém. Às vezes você não pode ir na casa da pessoa, mas você pode ligar, mandar uma mensagem, telefonar, fazer uma videochamada. Fale de Jesus, convide as pessoas para estar na casa de Deus. Eu quero orar por você agora, mas antes da gente orar por milagres na nossa vida, vamos orar para que Deus nos use, para que a gente seja cheio do Espírito Santo, para que a gente seja verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, numa igreja assim. Numa igreja que se importa, numa igreja que testemunha de Jesus, que fala de Jesus, numa igreja que se importa com as pessoas. Então feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Antes de nós orarmos por milagres, por cura, por Deus atender os seus pedidos, eu quero fazer essa oração, para Deus despertar em nós esse ide, essa vontade de ganhar almas, de ganhar nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Pai, naqueles 40 dias, o Senhor deu aos discípulos poder, autoridade, como o Senhor tem dado à tua igreja, Pai, para tudo que ligarmos na terra ser ligado no céu, e o que desligarmos na terra ser desligado no céu. Meu Deus, nós oramos agora, para que o Senhor venha nos capacitar, para que nesse ano, meu Deus, possamos buscar o batismo no Espírito Santo, possamos ser renovados pelo teu poder, possamos exercer o ministério que o Senhor deu a cada um de nós, de anunciar a tua palavra, de pregar o teu evangelho, de estender as mãos para as pessoas. Desperta em nós, meu Deus, a compaixão, a misericórdia por vidas, por almas, que não venhamos a viver para nós mesmos, mas que possamos fazer algo pelo nosso próximo. Desperta a tua igreja, Pai, que possamos anunciar a tua morte, a tua ressurreição, que possamos anunciar que o Senhor irá voltar em breve. Usa, Senhor, a tua igreja, usa os teus filhos, Pai, move sobre as nossas vidas, traz um avivamento nesses últimos tempos, Pai, move com o teu poder, desperta cada um de nós. Agora, queridos, nós vamos orar por milagres, por maravilhas. Agora você vai orar pedindo a Deus aquilo que você veio buscar nessa noite. Ele é um Pai de amor, que está com as mãos estendidas para te abençoar. Pai, nós oramos agora, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Oh, Pai, nós ouvimos aqui na palavra, o Senhor Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Pai, nós repreendemos agora toda obra do mal, todo espírito maligno, toda ação do inimigo contra esta casa, contra esta família, contra esta empresa, contra esse teu filho, essa tua filha. Nós repreendemos agora, seja anulada agora toda obra maligna, toda ferramenta preparada contra nós, não prospere. Que o Senhor se levante como guarda de Israel, para guardar e proteger os teus filhos, para livrar de todo mal, de toda praga, de toda enfermidade. Meu Deus, move com teu poder, traz livramento, Senhor, vem com tua unção. Pai, nós oramos agora por cura divina. Meu Deus, a tua palavra diz, o Senhor nos autoriza, Pai, a orar por cura divina.
Nós liberamos uma palavra de cura agora. Visita, meu Deus, este homem, esta mulher, essa pessoa que está na sua casa, essa pessoa que está em isolamento, essa pessoa, meu Deus, que está num período de quarentena. Visita com teu poder aquele que está no hospital. Nós intercedemos agora, meu Deus, pelas pessoas que estão hospitalizadas, pelas pessoas que inspiram cuidados médicos. Meu Deus, move com teu poder. Usa, Senhor, os médicos. Usa, Senhor, a medicação, o tratamento. Usa os procedimentos. E opera um milagre, Pai. Opera um milagre, meu Deus, na saúde dessa pessoa. Nós declaramos cura agora. Toca, meu Deus, cura da Covid, Pai. Cura, meu Deus, dessa pandemia. Cura, meu Deus, agora o intestino. Cura, meu Deus, o fígado, os rins. Nós declaramos, seja curado agora, em o nome do Senhor Jesus. Toda obra do mal seja desfeita. Todo espírito de enfermidade sai agora. Nós liberamos a cura divina. Receba a cura agora. Receba o toque do Espírito Santo, do alto da cabeça até a planta dos pés. Toca, Espírito Santo. Toca, Pai, com o teu poder. Pai, nós oramos agora pelos casamentos, pelas famílias. Oh, Pai, move, Senhor, sobre este lar todo espírito de encantamento, toda obra maligna feita para separar este casal, cai por terra agora. Todo espírito de prostituição, de adultério, toda obra maligna, em nome de Jesus, sai desta casa, sai deste casamento. Toca, meu Deus, com teu poder. Renova a aliança nesse casamento. Meu Deus, esse espírito maligno de briga, de contenda que age nesta casa, nós repreendemos, nós expulsamos agora. Toda obra do mal seja expulsa, seja queimada, seja lançada nos abismos agora. E o teu povo receba vida. Meu Pai, essa pessoa que quer se livrar de um vício, essa pessoa que está presa no vício da cachaça, do cigarro, da bebida alcoólica, vem com o teu poder e traz libertação agora, Pai. Nós abençoamos os teus filhos, declaramos a cura, declaramos todo o mal expulso agora em nome de Jesus. Essa pessoa que anda, meu Deus, triste, amargurada, não consegue dormir à noite, vem com teu poder, Pai, vem com tua unção agora, trazendo restituição, trazendo paz, trazendo alegria. Derrama, Senhor, da tua unção. Levanta as tuas mãos agora, começa a dizer: eu recebo sobre a minha vida. Pai, vem com teu Espírito. Tu disseste, meu Pai, oh, tu disseste, Jesus, em teu nome, que nós falaríamos novas línguas. Oh, vem Espírito Santo agora. Você que já é batizado no Espírito Santo, ore em línguas agora, ore em mistérios com Deus agora. Seja cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. Oh, meu Deus, move com teu Espírito. Receba o batismo do Espírito Santo, batismo de fogo, poder de Deus sobre a tua vida. Receba agora sinais e maravilhas, milagres de Deus sobre a tua casa, as maravilhas do Senhor. Receba, receba, receba. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Receba agora o poder de Deus. Te renova agora na unção do Espírito Santo. Move o Espírito de Deus. Move, Pai, com teu poder, com tua unção. Move sobre esta vida, sobre esta casa, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por teu poder, tua unção nas nossas vidas. Obrigado, Pai, louvado seja o teu nome. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Suas mãos levantadas, diga assim: obrigado, Jesus. Diga: eu recebi tudo que veio do Senhor sobre a minha vida. Amém. Deus abençoe, querido. Glória a Deus.